Olá amigos, tudo bem? Tudo direitinho? Mais uma vez juntos no nosso encontro semanal. Hoje nós estamos trazendo para nosso tempo aqui para compartilhar um pouco ou que seja o tipo de infração e as suas penalidades. É o Legal na Pista trazendo mais informação para você. Pois bem, nós podemos classificar as infrações em 4 categorias distintas, né? Nós temos gravíssima, grave, média e leve. E vamos assim, não vamos abordar todas elas hoje para que o tempo não fique muito longo, não é? E aos poucos, durante os encontros semanais, nós vamos falando uma de cada vez. Mas para a gente ter uma ideia geral, vamos entender um pouco de cada uma. Eu anotei aqui para a gente possa se entender melhor. Vamos começar pela gravíssima. A infração gravíssima, estou sabendo, a maioria já sabe, né? Lógico, 7 pontos no seu prontuário. A grande maioria dessas infrações é aquelas que criam um risco de morte. Então, uma situação, nós vamos ver nos vários tipos que são previstos no CTB, aquelas que dão uma condição maior de risco de morte, elas são consideradas gravíssimas, 7 pontos, e algumas até uma suspensão da sua carteira de habilitação. Depois temos a grave, né? A grave, ela é 5 pontos e a grave ela envolve grande parte sobre equipamentos obrigatórios que ficam falhos, ficam pendentes. Então, essa é uma infração considerada grave que leva 5 pontos no seu prontuário. A média é uma infração que dá 4 pontos no seu prontuário, e a média geralmente é aquela infração que gera algum tipo de transtorno no trânsito, que nós vamos também ver com algumas desses tipos que são previstas lá no Código do Trânsito Brasileiro. E finalmente temos a leve, que ela gera então 3 pontos no seu prontuário. É aquela geralmente que atrapalha a circulação no trânsito, interfere no fluxo, então ela é considerada leve, apenas 3 pontos, e então nós vamos ver mais adiante sobre a questão da leve. Todas essas questões são abordadas no artigo 28 das infrações. Vamos então ver agora a questão da gravíssima. Pois bem, só corrigindo o que foi dito, né, o artigo 258 e não 28, conforme eu falei anteriormente, deu uma falha aqui na memória. As gravíssimas, né? Então, até novembro de 2016, havia um valor, né, ele foi corrigido a partir de 2016, que em 2016 era 1.905,40, 10 vezes o valor de uma, né? Ou melhor explicando, era 191,54, e quando é uma gravíssima que causa risco de morte, nós vamos ver adiante, ela então é multiplicada por 10. Mas a partir de novembro de 2016, esse valor vai ser alterado, vai para 293,47, ou seja, aquele que praticar uma gravíssima, em alguns casos, a penalidade ela se multiplica por 10, então passa para 2.934,70. Vamos falar sobre o artigo 173. O artigo 173 ele discorre sobre a questão de disputa de corrida. Então é aquele motorista que está disputando corrida na pista, ele recebe a infração, é autuado, e ele então é considerado uma infração gravíssima. Essa então entra nesse quadro de 10 vezes o valor unitário. Outro artigo que também prevê uma infração na condição de gravíssima é o artigo 174. Esse 174 diz que
quando se promove na via competição, evento organizados, né, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo ou deles participar como condutor sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. O parágrafo 1º diz que as penalidades, né, são aplicáveis aos promotores e também os condutores participantes de tal evento. Temos também agora o artigo 175, que diz que utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus. São penalidades que são consideradas gravíssimas. Ok, então recordando aí o que nós dissemos anteriormente, vamos lá. Infração gravíssima, a penalidade dela, nesses casos citados, é a multa em 10 vezes o valor unitário, né, o valor normal. Acontece a suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Essa é a medida administrativa, o recolhimento do documento de habilitação e a remoção do veículo. O parágrafo único desse artigo 175, por exemplo, aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de residência no período de 12 meses da infração. Então, veja bem, o que a lei está dizendo aí? Que se você tiver uma residência dentro de um período de 12 meses, numa mesma infração, essa multa, essa segunda infração reincidente vai ser multiplicado por 20, então vai ficar bem salgado no bolso. Vamos agora falar sobre o artigo 191, que trata do seguinte: forçar a passagem entre veículos que, transitando em sentido oposto, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar uma operação de ultrapassagem. Então, para esse artigo 191, a infração também é considerada gravíssima. A penalidade é essa multa em 10 vezes mais, que a medida administrativa vai ser a suspensão do direito de dirigir e o recolhimento, né, automaticamente o recolhimento de documento de habilitação. Nesse caso, a remoção do veículo, melhor dizendo, ela nem acontece, porque é uma situação que não dá para parar o veículo. Você vê que o veículo vai estar em movimento, ele vai estar fazendo uma ultrapassagem devida e, evidentemente, não vai haver oportunidade da abordagem do agente de trânsito. Mas fica sujeito a essas penalidades que vai para o seu prontuário de motorista, né? Os 7 pontos, e ele então fica com a suspensão do direito de dirigir. Veja bem, agora vamos entender. As infrações previstas nos artigos 191 e 253-A são as únicas do CTB que não possuem medida administrativa de recolhimento de documento de habilitação, porque justamente pelas causas que explicamos anteriormente. O artigo 165 diz que dirigir sob a influência do álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Esse também é um caso já conhecido, né? E a infração é gravíssima. A penalidade vai ser multa 10 vezes o valor e a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Aqui no caso ele não acontece a apreensão do veículo, mas na medida administrativa, além do recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observando aqui no parágrafo 4 desse artigo 270, que ele então determina que uma pessoa habilitada em condições venha retirar o veículo do local. Enfim, nós vamos parar por hoje aqui com essas informações. Evidentemente existem outras, por exemplo, o motociclista conduzindo um carona sem capacete, ou ele mesmo sem capacete, é um gravíssimo, né, que vai ser
recolhimento da habilitação, e a multa é gravíssima. Então também tem esse caso, mas tem outros que nós vamos citar nos próximos encontros nossos, para não ficar muito longo o nosso vídeo de hoje. Então é isso aí, nós vamos ficar por aqui hoje. No nosso próximo encontro, na semana que vem, nós vamos dar continuidade ainda a esse tema que foi abordado hoje, sobre as infrações, finalizando as gravíssimas, e de repente até conseguindo entrar nas graves. E espero que tenha ajudado a cada um de nós entender o nosso papel no trânsito. É sempre lembrando o que eu sempre falo, né? No trânsito somos todos parceiros. Devemos ser éticos, educados, respeitar as leis, que com certeza vamos contribuir muito para um trânsito melhor, um trânsito mais humano, mais saudável, né? Com menos acidentes, vamos dizer assim. E não esqueça aí de dar o seu joinha, compartilhar, né? E se não é inscrito, se inscreva lá no nosso canal e faça o seu comentário, que será muito bem-vindo. O mais, lembrando mais uma vez que no trânsito somos todos parceiros. É o Legal na Pista, sempre junto de você.